Olá pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma aula. Ainda a última aula, prometo, é a aula das perguntas e eu achei por bem preparar uma para vocês em relação aos hows e adjetivos, porque isso faz bastante diferença e eu preparei com bastante carinho aqui essa listinha, essa tabela para vocês e a gente vai entender hoje de uma vez por todas como que funciona essa ramificação das perguntas abertas, né? Que são aquelas que não me obrigam a dizer sim ou não, são aquelas que me exigem uma resposta diferente, ok? Muitíssimo usada em entrevistas de emprego, entrevistas de imigração, perguntas, né? Quando você quer extrair alguma coisa de alguém, até mesmo, né, num turismo, né? Você vai perguntar para o segurança que horas que o museu abre, quando que você vai oferecer o almoço, às vezes, né, numa conferência, alguma coisa. Então, ou seja, o leque para a utilização dos WHs, assim, é gigantesco, né? Então, eu gosto de frisar bem, de forma gradual e que vocês possam entender. Não adianta fazer isso com pressa ou fazer isso, né, por fazer. Temos que ter uma atenção diferenciada porque existe uma cronologia no idioma, né? Então, por isso que no português também nós temos primeira série, segunda série, terceira série e assim a gente vai, cada série que a gente vai passando, a gente vai angariando mais informações, a gente vai crescendo mais nos contextos até chegar no final ali do, né, que nós realmente possamos entender aquele conteúdo como entendido em termos de teoria. E daí eu vou aplicando. Claro que no português eu aprendo e já aplico no dia a dia, porque é a nossa língua nativa, né? Já o inglês, eu preciso meio que forçar muitas vezes uma prática ali, uma inserção ali numa reunião, alguma coisa que não é o inglês, não é uma língua que nós usamos todo dia, porque não é o nosso idioma, ok? Mas hoje está muito mais fácil do que era outrora, né? Então, lá no passado, na minha época, quando eu comecei a princípio. Então, vamos lá, pessoal. How e adjetivos. Vamos trabalhar comigo o conceito primeiro, para que vocês possam entender? Vamos lá. Primeiramente, olha só, eu quero perguntar para você assim: quantos anos você tem? Qual é a sua altura? Qual é o seu peso? Essas três perguntas são as mais fatais, né? Por quê? Porque no inglês eu não quero saber nada disso. No inglês eles trabalham por um outro viés. Quero saber, vamos começar pela idade. Quantos anos você tem? No inglês eu vou usar o how e adjetivo. O que isso quer dizer, Fábio? Olha só. Deixa eu vou colocar aqui o meu pincelzinho. Muito bem. Espera lá. Muito bem, pessoal, olha só. E aqui, eu vou colocar no vermelho de novo, fica mais fácil. Ok. Então, olha só, o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu vou simplesmente usar o meu how e adjetivo. Como assim? Quantos anos você tem? Ó, how are you? O que vai acontecer aqui no cantinho? O que faltou? O adjetivo. O how está aqui, certo? Então, olha como o conceito, pessoal, é diferente. No inglês, eu não pergunto quantos anos você tem, eu pergunto quão velho você é. Então, a pergunta é How old are you? Ok? Então, ou seja, quão velho você é? E qual que é a resposta? A resposta é I am e coloca lá a minha idade e eu posso terminar ainda com years old. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 26, 26, tá? Então vamos ver como é que fica essa resposta, ó. Alguém me perguntou, sei lá, num check-in de um hotel. How old are you? Eu quero falar assim, I am. Ah, posso fazer a contração como os americanos fariam? Sim, I'm, ok? Vamos ter uma lição específica do verbo to be também, tá, pessoal? Não se preocupem, logo tá chegando. I'm 26 years old. Sobre essa resposta, eu tenho só uma ressalva aqui para fazer para vocês, pessoal. O que eu não posso fazer? Parar aqui, ó, como eu faço no português. Eu tenho 26 anos e paro no years. No inglês, lembrando, eu não tenho os anos, eu sou os anos velho. Então, ou eu paro I'm 26, ponto, e acabou a resposta, ou então eu vou até o final. I'm 26 years old, ok? Então, essa é a minha resposta completa, bonita, legal. Ah, tô num ambiente mais informal, posso parar no número. O que eu não posso fazer é colocar aqui I'm 26 years e terminar respondendo assim. A pessoa que está me ouvindo vai entender que meu inglês não é bom o suficiente. E, pessoal, a pá de cal, né? Assim, a última gota, assim, o tiro de misericórdia. Qual é? É eu falar que I have 26 years old.
aí realmente não tem nada que faça, né, ou a pessoa que está ali ouvindo, né, para avaliar o teu inglês, não tem nada dali para frente que ela vá querer saber mais. Ela só vai terminar a entrevista e despachar, né, e liberar vocês, porque, então vou fazer uma ou duas ali para não ficar sem graça e liberar. Por quê? Porque todo mundo que aprende inglês de forma correta sabe que eu não tenho os anos, eu sou. Então, muito, muito, muito importante essa colocação, porque isso pode custar, né, a percepção do entrevistador, do recrutador em relação ao seu inglês. Pode ser que você saiba, sim, porém você não pode dar essa gafe, não importa o quão nervoso ou nervosa você esteja. Então, por isso que eu digo, o antídoto para assim, para recusa de trabalhos ou então para esses tipos de gafes assim é o quê? A prática. Quando você está praticando o idioma diariamente, com aulas, com alguém que, né, que cuide e corrige, você vai estar tranquilo em relação a isso. Quando você não está praticando, aí está o problema, porque realmente a mente, às vezes, ela nos trai, né? Ela vai por aquilo que está mais sólido e nada mais sólido que o nosso idioma nativo, né, pessoal? Então, essa é a diferença, ok? Simples assim. Agora quero continuar. Quantos anos você tem? How old are you? Agora, qual a sua altura? Então, pessoal, qual é a sua altura? Eu vou na sequência. How tall? Porque lembra que tall é alto? Então, how tall are you? E pergunto. Ok? E a resposta, I am ou I'm. Tarará. Lembra que no inglês eu não tenho metros, eu não tenho centímetros, eu tenho pés, né? Então, tipo, I am 6 feet tall. Aí, pessoal, geralmente, né, então eu gosto, assim, eu uso isso para mim, tá? Então, quando eu passo isso para os alunos, né, então tem alunos, assim, da versão mais engenharia, versão mais TI e tal, aquela coisa. Então, isso, na verdade, é uma matemática, porque é como você vai fazer a conversão de dinheiro. Então, R$ 1 vale tanto, então quanto vale tantos dólares, né? Ou $1 vale tantos reais, eu quero comprar R$ 100, eu quero comprar $100, eu preciso de tantos reais. Mesma coisa aqui. Então, eu pego a minha idade, a minha altura no Brasil e faço a minha conversão. Qual que é a matemática que eu geralmente dou para os alunos, assim, tipo, para, né, eles usarem tal e ter uma noção? Geralmente, pessoal, um pé, eu falo para eles, assim, que é aproximadamente 30 centímetros. Então, o que acontece? Se no Brasil eu tenho 1,80 m, eu vou pegar 180, né, que eu vou falar dos centímetros, eu pego 180, divido por 30 e acho ali os meus pés, né, quantos pés ali eu tenho de altura. E o quebradinho? Os quebradinhos eu vou pela polegada. 1 polegada, 2 alguma coisa, eu redondo para 3, tá? Que eu não sou das exatas, mas só para vocês terem uma ideia. Então, porque 1 polegar geralmente são 3 centímetros, né? Isso que eu falo para eles assim, e automaticamente aquele quebradinho eu jogo no centímetro, que seria inch. Então, lembra que a gente compra televisão no Brasil? As televisões no Brasil são dadas em tantas polegadas, né? E quando você recebe a caixa, ela vai estar lá escrita, por exemplo, né? Tipo 16 inches. Ok? Por quê? Então, esse inches são 16 polegadas, 40 polegadas e assim por diante. Então, essa é a matemática que geralmente eu trabalho, né? Então, por via das dúvidas ali, para ele jogar assim rapidamente. Mas hoje tem o Google, né? O conversor ali e tal, que, né, que trabalha primorosamente. Então, cada um coloca a sua altura e descubra quantos metros, né? Quantos pés vocês têm no inglês, ok? Não esqueçam, pessoal, desculpem, não esqueça que eu não uso também o have, tá? Então eu não tenho tantos pés, eu sou tantos pés alto. Então repare que na resposta completa eu sempre termino com o próprio adjetivo, velho, alto e assim por diante, ok? E a última, antes de passar para outra tela, eu quero perguntar o teu peso, né? Uma pergunta indiscreta? Sim, mas eles fazem. Ó, como é que eu pergunto qual é o teu peso? É how, como é que é o pesado? É o how heavy are you? Muito bem. E daí o pessoal, assim, eu lembro que na época que eu morava nos Estados Unidos, teve, assim, até mesmo um levantamento, assim, daquelas, né, do pessoal, dos militantes, né, que não queriam falar que a pessoa era pesada. Então, qual foi né, vamos, não vou dizer desculpa, mas a explicação que eles acabaram utilizando ali para fazer esse ajuste? Falei assim que não tem necessidade, porque, assim, uma criancinha, ela nasce com 600 gramas. Este é o peso dela. Então, pesado não é o adjetivo de você ser gordo. Pesado é o fato de você ter peso. Então, independente se você tem 30 quilos, se você tem 280 quilos, isso é
60 quilos pesado, 220 quilos pesado, ou seja, ambas as formas eu estou falando sobre o peso. Então não é para as pessoas encararem lá, eles não encaram mais isso, né, como pejorativo, né? Então eu quero falar que a pessoa, e outra coisa, né, eu não vou falar que a pessoa é gorda, porque a palavra fat, ela é ofensivo, né? Então o que que eu vou falar? Vou falar que eu particularmente gosto de, né, de mencionar quando eu quero falar de uma forma carinhosa e até para me autodescrever, eu uso o chubby. Então, o que é esse chubby? É o cheinho, o fofinho ali, né? É tipo entroncadinho, como a gente fala no Brasil, né? Que a gente dá vários termos ali para a pessoa. Então, esse inho já quer dizer que você está querendo amenizar de alguma forma, né? No inglês, eles não utilizam isso, né? Então, o diminutivo, geralmente no inglês eu utilizo como little na frente. Então, se eu quiser falar assim, por exemplo, carrinho, mesinha, né, escolinha, né, eu coloco sempre o little, não tenho esse inha de diminutivo como nós temos no inglês, no português, que eu trabalho com sufixo, né, tem o prefixo que vem antes, sufixo vem depois. Como é casinha, então esse zinha é o sufixo que vem depois da casa. Então, basicamente, não é assim que eu trabalho no inglês, eu trabalho com uma outra palavra que é o little. Porém, eles não usam o diminutivo para ser fofo. Eles automaticamente usam o diminutivo quando realmente querem falar que alguma coisa é muito pequenininha, nesse caso, ok? Então o tamanho é pequeno. Agora, caso ele queira falar que é pequeno, o adjetivo isolado, aí eles utilizam o small, né? Então esse small, ele é o pequeno oficial, né? Minha casa é pequena, my house is small, ok? Essa é a ideia, ok? Agora eu tenho uma casinha, I have a little house. Então, nesse caso, eu trabalho de formas diferentes ali, não são sinônimos, tá? Então, são palavras diferentes ali que eu utilizo em contextos diferentes também, até mesmo para que as pessoas possam entender, né, as frases ali que vocês estão montando e estão formulando ali, porque tem que ser parecido com aquilo que elas utilizam, né, no dia a dia delas como nativos da língua inglesa, né? Essa é a grande virada de chave. Eu não tenho que entender o porquê, eu tenho que aplicar, porque quem usa isso no dia a dia, ele parte desse princípio. E eu não vou aqui contestar falando que, tem aluno que é assim, então eu vou ficar no I have que eles entendem. I have 26 years old. É um atestado de, vamos dizer assim, né? Eu não vou aprender pelo fato de eu achar que não precisa e que eles são obrigados a me entender. E não, eles não são. Eu sempre falo para os alunos que eles são cognitivamente limitados. Porque quando eles vêm para o Brasil, a gente, tipo assim, se eu entregar um americano para sua avó, né, cuidar dele durante 3 semanas, a sua avó vai tirar de letra, mesmo não falando uma palavra no inglês, porque ela vai usar várias fontes cognitivas para tentar entender esse americano. Agora, se a recíproca for ao contrário, né, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente ter problemas porque a minha avó dele, por exemplo, do americano que veio, ela não vai ter a mesma parte cognitiva que a minha avó no Brasil teve, porque isso é cultural, isso é neural, isso é neurociência aplicada ali. Então, por várias razões, eles são bem mais limitados que nós, ok? Haja vista até mesmo o pessoal hispânico, né? Então, o pessoal que fala espanhol, automaticamente, quando eu não falo uma palavra em espanhol, trabalhei 3 anos no restaurante mexicano nos Estados Unidos, e vinham os busboys, porque eu era garçom nesse período, né? Então tinha 17 para 18 anos. Eu era garçom, era waiter, e eu tinha o meu busboy. O que era busboy? Bus de ônibus mesmo, né? Eram os meninos que passavam recolhendo copo vazio, prato sujo, tal, como se fosse um ônibus, sabe que vai pegando as pessoas? Então eles eram os meninos ônibus, né? Em restaurantes é uma forma que é como se fosse o colaborador ali do garçom. E no final da noite eles compartilham a gorjeta, né? Então, nos Estados Unidos, lembrando que o tipping, né, que é a parte de você dar a gorjeta, acaba sendo uma parte integrante também do salário das pessoas e algumas categorias, manicure, cabeleireiro, taxista, garçons, né, enfim, bellboy, que são os caras ali, os mensageiros de hotéis, que ajudam com as malas. Então, a estrutura ali deles já estão mais ou menos organizadas, né, para fazer esse tipo de, né, para dar a gorjeta para esses tipos de profissões. Então, o que acontecia? Então, assim, nós compartilhávamos as gorjetas no final. Só que daí acabou que o cara que me ajudava não pôde mais, ele foi embora para o México, enfim, e veio um outro para substituí-lo, que não falava uma palavra no inglês, e eu não falava uma palavra, e não falo ainda, em espanhol. Moral da história, quando ele falava em espanhol comigo, eu entendia absolutamente 90% ou mais. E quando eu explicava o meu lindo português para ele, que é nativíssimo, ele não entendia nada, nada versus nada.
Daí eu fiquei, tipo, meio que indignado, porque como que essa matemática não fecha? Se eu te entendo e não falo a tua língua, você não fala a minha, deveria me entender também, porque relativamente são línguas parecidas. Mas isso depois você vai, quando você vai estudando a parte de idiomas, de cognição e como que as pessoas, né, funcionam, a parte do cérebro, enfim, você entende que são pessoas limitadas. Então, ou seja, se eu não te dou da forma que você está acostumado a receber, você não consegue ler aquilo como informação, aquilo fica para você como se fosse um blur, né? Uma coisa ruidosa ali que você não consegue identificar. E basicamente é assim que acontece em relação ao idioma também, né? Ok? Então, voltando aqui para o how old, how tall e how heavy. Então, basicamente, pessoal, é essa estrutura aqui que nós temos, ok? Então, até aqui alguma dúvida? Então, lembrem-se, não se usa I have em nenhum dos casos. Ah, tá, não dei a resposta. How heavy are you? Seria qual o teu peso e como é que eu respondo, pessoal? Lembrando que eu não vou falar o I have, vou falar o I am, colocar aqui embaixo, tá? Para não apagar ali, ó. I am, tararam. E qual é a medida que eles usam para peso, pessoal? Eles usam libras, que são os pounds, né? Então, ou seja, ó, pounds heavy. Essa é a resposta completa, né? Então, por exemplo, eu vou, só que tem uma coisa. O que vai acontecer? Gente, uma libra, vamos arredondar, então assim, eu sou do, né, tipo assim, eu não sou da exata, tá, pessoal? Então assim, então eu tenho minha licença poética muito bem, né, licenciado aqui, então só para ressaltar. Mas eu me viro assim, a minha margem de erro é bem pequena. Então assim, o que eu falo para os alunos assim? Pesquisarem, tal, aquela coisa, mas também que cada um tem o seu peso, cada um tem ali, eu não quero influenciar no peso de ninguém, muito menos, às vezes, quando são alunas mulheres, né, elas ficam meio constrangidas, eu não vou ser indelicado a ponto de perguntar isso e querer que ela responda o peso oficial, porque pode gerar algum tipo de constrangimento e eu não, né, não preciso desse tipo de, né, desse tipo de pergunta, informação dos alunos e sempre, minha primícia, sempre respeito, primeiro, né, primeiramente, assim, no início de tudo, eu sempre respeito as pessoas, né? Então, assim, o que acontece? Eu não peço as respostas, mas eu explico para elas que o que acontece? Na pior das hipóteses, vamos supor que eu tenho 80 quilos no Brasil. Vamos pegar aqui 80 quilos? Colocar no cantinho aqui, tá? 80 quilos. Uma libra é praticamente 493 gramas, certo? Né? Ou seja, não é meio quilo redondo, quase, um pouquinho menos que meio quilo. Então, o que eu faço, pessoal? Eu pego esse 80, divido por 2 e tiro alguns quilinhos. Pronto, olha como matemática é fácil. Então, por exemplo, ó, já que não é 500 gramas redondo, eu pego 80 vezes 2, que vai dar 160 libras, só que não é 500 exato. Então, perdi algumas coisas aqui dos 500. Então, eu vou tirar aqui 3. Então, eu vou ficar 157, ok, libras. Então, por exemplo, se eu tenho 80 quilos, aqui no caso eu vou ser I am 157 pounds heavy. E achei meu peso novo. Ok? Então, o que eu aconselho vocês fazerem? Claro, usar o Google Conversor, né? Ou qualquer outro conversor ali, para vocês identificarem. Eu tenho tantos quilos, qual é o meu peso em libras? Ele vai dar ali direitinho para vocês, tá bom? Então, porque tem matemática, tem um monte de coisas assim que eu acabo também não me envolvendo e também é uma coisa que eu passo ali, né, para vocês buscarem tal, que fica uma coisa mais individualizado aí para cada um. E assim eu respondo, pessoal, qual o meu peso. Então, lembrando, a idade em anos velho, a minha altura em pés alto e o meu peso heavy, né? Então, ou seja, em libras pesadas, né? Ou seja, pounds é a minha libra. Quem vai geralmente à academia, que compram, né? Que compram aquelas anilhas de peso importadas, seja da China ou dos Estados Unidos, enfim, o que vai acontecer? Ali não vai estar em quilos, vai estar em libras. Então, por exemplo, tem uma anilha gigante e ali está, por exemplo, 20 lbs. Né? Não sei se vocês, né, vão fazer essa associação. Pessoal, 20 quilos estou levantando. Na verdade, pessoal, isso aqui são míseros 10 quilos. Por quê? Porque se uma libra é meio quilo, então eu só dividi isso aqui por 2. Então, ou seja, estou levantando 10 quilinhos míseros e não 20 quilos. Eu estou levantando 20 libras. Então, tem essa diferença lá também, ok? Dúvidas? Não querendo desmotivar, né? Os meus amigos halterofilistas, né? Enfim, as pessoas que vão para academia, mas eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar ali com a falsa ideia de libras, né? Ok? E vamos lá comigo então os compostos. Eu já termino, pessoal. Olha só. E aqui eu tenho os meus hows
e adjetivos e complementos aqui. How often? Então aqui bem rapidamente só para vocês anotarem, né? E daí vocês vão entrando mais de forma aprofundada nisso, de acordo com a necessidade que vocês têm. How often? Lembra que often é o meu advérbio de frequência, que eu falo de com que frequência. Então, tipo assim, eu falo assim, eu frequentemente jogo tênis. Eu coloco I often play tennis. Então, ou seja, esse often quer dizer frequentemente. E quando eu pergunto how often, é com que frequência. Daí eu tenho how early. Early é quão cedo. Então eu quero perguntar assim, quão cedo você acorda? Eu pergunto how early do you wake up? Então esse how early é sempre no comecinho da minha estrutura. E o early, na verdade, é um adjetivo, né? How far? Lembra que far, longe, também é adjetivo. Quero perguntar assim, quão longe você mora daqui? Eu pergunto how far do you live? Ou how far do you live from here? Então esse how far é quão longe. Eu moro 2 quarteirões, eu moro 20 minutos de carro, daí a resposta fica, né, a critério do freguês, ok? Depois eu tenho ali o how long. Pessoal, aqui é uma pegadinha, tá? Então esse how long é quanto tempo. Então eu quero perguntar assim, quanto tempo você estuda inglês? Eu pergunto how long do you study English? Ou seja, I study English 2 years, 10 years, 5 years, eu coloco o tempo. Lembrando que esse tempo não é o tempo de time, é quão longo é a sua trajetória com aquilo, né? No caso da minha pergunta, com o estudo do inglês. Então, eu não estou falando sobre tempo, eu estou falando sobre duração e dedicação. Então, eles têm um viés diferente ali para que eles possam entender e falar sobre a duração de alguma coisa no tempo cronológico, né? Então, esse how long e não existe how long time. Isso fica redundante e não é legal, ok? Depois temos ali o meu how big. Gente, olha só, lembra que brasileiro, por natureza, é abelhudo, é narigudo, ele quer saber a informação ali nas minúcias, né? Os americanos, eles são genéricos. Então, por exemplo, por que eu digo isso? Eu quero perguntar assim, ó, pergunto para você. Qual o tamanho do teu apartamento? Meu apartamento tem 119 metros quadrados, mais 25 de garagem, mais 7 de sacada. Então, ou seja, você metrificou o apartamento inteiro, então você deu detalhes. Que a minha única pergunta é um apartamento grande ou pequeno? Era só isso que eu queria saber, né? Então, mas brasileiro adora ir lá e fuçar. Americanos não, eu pergunto assim, ó, how big is your apartment? Ele tem 3 opções, my apartment's big, medium e small, e acabou. Não quero saber quantos metros quadrados, mesmo porque ele não vai dar essa informação, porque ele acha isso de cunho muito pessoal e não daria para uma pessoa que está apenas querendo saber se um apartamento é grande, médio ou pequeno. Então eles conseguem sair pela tangente e também assim ele não tem necessidade nenhuma de dar detalhes, né, em relação ao tamanho de apartamento, que só compete a pessoa que mora e que pagou e que tem as parcelas do boleto para pagar do tamanho do apartamento que ela comprou, certo? Então a gente não tem que ficar sabendo desses detalhes. Outra, how sad, quão triste. Eu assisti um filme de romance ontem. E daí eu pergunto, geralmente romance eu associo com finais, né, não tão felizes atualmente, né? E daí assim, how sad was the movie, né? Então, quão triste foi o filme? Very sad. Not very sad. Very happy. Então, ou seja, eu posso ali brincar com as respostas, mas geralmente muito triste, não triste ou feliz. É ali, eu trabalho na superficialidade, pessoal, no inglês. Não se esqueçam disso, tá? Daí eu tenho a outra que é uma pergunta também um pouquinho diferente, mas ela é extremamente usada. What time? Então, assim, que horas que é minha consulta amanhã? Quero checar com o secretário do meu médico. What time is my appointment tomorrow? Ou seja, what time é que tempo, não é que horas. Eu não trabalho a hora como horas, eu trabalho a hora como tempo. Vamos falar sobre hora analógica, tem uma aulinha que eu preparei para vocês bem legal ali, para a gente trabalhar essa parte também, ok? Então, what time, ou então que horas são? What time is it? Aí você, it's 5 o'clock, 10 o'clock, 20 past 5. E aí eu vou explicando para vocês as horas ali na sequência. E a última é how many times. Então, pessoal, o que seria how many times? Seria quantas vezes. Lembra que time é tempo, primeiramente, a palavra time é tempo, mas não existe tempos. Então, toda vez que você encontra time com S, são vezes, porque o tempo ele é incontável. Eu pergunto assim, quanto tempo você precisa para chegar na sua cidade? Ninguém responde, eu preciso de 20 tempos, eu preciso de 20 minutos, 20 segundos e assim por diante. Moral da história, a palavra time no inglês e no português, ela é uma palavra incontável, ou seja, não existe plural para ela. Então, nesse caso, eu vou falar de minutos, segundos, milésimos de segundo, eu vou quebrando, eu vou fragmentando isso, ok?
Então essa é a diferença. E quando você encontra time com S, não existe tempos, né? Devido à teoria que eu passei para vocês agora. Então existe o que? Vezes. Então eu quero saber quantas vezes. Por exemplo, quantas vezes você joga tênis na semana? Então fica, how many times do you play tennis during the week? Então, ou seja, eu estruturo a minha pergunta, né? Eu faço toda a estruturação dela baseada no how many times, ok? Então, espero que isso tenha ajudado aí vocês. Vamos fazer então comigo ali o exercício para nós concluirmos. Olha só, o practice ficou assim, né? Quão cedo você chegou? Então, pessoal, se eu tiver alguma dúvida, eu vou direto para a segunda palavra, que ela vai me dar ali. Opa, pera, deixa eu só voltar aqui. Que a telinha, ok. Ela vai voltar aqui, ó. Então eu quero perguntar o cedo. Então automaticamente esse cedo aqui é aquele meu early. Então quão cedo, esse quão, eu vou usar o how e o early. Você chegou, lembra, portal passado, nananã, né? Aquilo que nós vimos lá no passado, lá em Gênesis, né? Eu brinco com meus alunos do Gênesis, que é quando é alguma coisa muito velha, muito no início que nós vimos. Eu falei, gente, vimos isso em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então como é que vocês esqueceram? Então, basicamente, essa é a ideia. Ó. How early, que seria quão cedo, você chegou, não quer dizer nada. O chegou é a combinação dos meus, né, dos meus dois elementos aqui, do did e o verbo arrive, que nós já vimos. Quão grande é o seu escritório? Então, lembra, no português eu perguntaria qual o tamanho. No inglês eu pergunto quão grande. Então, ficaria, porque eu não preciso também dar aquela resposta de, né, de metros quadrados, centímetros cúbicos, né? How big is your office? Pessoal, lembrando que eu estou em débito com vocês com esse verbo to be que já vai estar no cronograma, tá? Não se preocupem, já está montadinho ali, é só uma questão de sequência mesmo. E a última, que horas você chegou ontem? Ó, que horas? Então fica que tempo, né? Ó, what time? Ó, repare que aqui eu não tenho S, então aqui eu falo do tempo incontável, né? Então, what time você chegou? Lembra do tempo? Chegou passado. Então fica did you arrive? E como é que é o ontem? Yesterday. Pronto. Montei ali a minha pergunta. Opa, cortei o D ali, não era o T. É que a luz vem aqui embaixo, daí acabou aqui, ofuscou aqui minha vista. Então, essa é a pergunta. What time did you arrive yesterday? Ok? Então, dessa forma, eu tenho aqui a minha prática dos meus hows e compostos, ok? Então, espero que isso tenha ajudado vocês nesse, né, nesse desvendar aí do idioma. E viu que não é difícil, né? Não é complicadíssimo. Então, desde que vocês tenham, né, essa parte do caminho das pedras aí, fica tudo muito mais fácil. Combinado? Então, na próxima aula, finalmente, estaremos falando sobre respostas, ok? Então, trarei respostas para vocês. Então, nos vemos em breve. See you!